Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Shanti 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 Om Namaste Om Ishwara Om. Ah, o benefício Pala, né, os frutos deste processo de purificação, elevação, que culmina com autoconhecimento, e a colheita dos palans, dos benefícios, né? O benefício ele é colhido, né? A nível emocional, psicológico, né? Mental, uma mente equânime, uma mente pura, né? Uma mente imunizada contra os altos e baixos, as crises, os prazeres e as dores e todos os pares opostos, né? Então, os palas, os benefícios são sempre a nível mental, emocional, psicológico. O conhecimento é o remédio, mas o benefício, ele ocorre em nossas vidas, a nível mental, emocional, psicológico, né? Antes de entrar neste tópico, Krishna, incidentalmente, responde a uma pergunta levantada por Arjuna. Então, a pergunta que Arjuna apresentou no final do capítulo 11 era a respeito do Saguna Ishwara e a devoção para o Deus Saguna, a Deus, o Senhor com atributos, com os gunas de Maya, né? Colorido pelos gunas de Maya, assim por dizer, né? E o Senhor com sem, né? Aqui está falando de só Saguna ainda. No capítulo anterior, ele falava do Senhor Krishna em sua natureza Saguna, colorido, né, ou configurado pelos atributos de Maya. Também conhecido, né, a nível mais elevado como Vishvarupa Ishwara, o Senhor que se apresenta como o cosmos, né, a sua forma cósmica. É bom que nós lembremos que esta visão de Deus como a totalidade do cosmos, ou até mesmo como a inteligência suprema que permeia e sustenta, estrutura todo o cosmos, né? Isso ainda é chamado de Saguna. Quando nós falamos de Ishvara como puro Sattvaguna, ou a inteligência suprema, ainda assim nós estamos falando de Guna. Qual Guna? Sattvaguna, né? Então é Saguna Ishvara, a inteligência suprema, tá? Então o Swami diz, é assim mesmo, tudo que a gente faz, né, em termos de espiritualidade dualista, né, é sempre em relação a Saguna Ishvara, né, devoção. E ele fala, o mundo é configurado por gunas. Não existe, o mundo nada mais é do que uma configuração de namarupas, né? De nomes, cores, dados para determinadas formas, né? Então, o universo nada mais é do que projeção dos gunas de Maya, que formam, que constituem uma infinidade de objetos, densos e sutis. Então, isso aqui ele está só enfatizando que não façam confusão. Sagunishwara, ele é Sagunishwara, mesmo como pura inteligência, tá? Como inteligência suprema e como a totalidade de todos os Namarupas, ainda assim, ele é limitado pelos gunas de Maya, configurado e limitado pelos gunas de Maya. Mas o problema é que a Arjuna tinha ouvido muito também sobre a natureza nirguna do Senhor. E a Arjuna colocou essa dúvida para saber o que é melhor, o que é superior. A natureza, né, fazer as minhas sadhanas, desenvolver a devoção em relação a Nirguna Brahman ou Saguna Brahman, ou Nirguna Ishvara ou Saguna Ishvara, né? Então, qual é melhor, qual é superior, né? Essa dúvida, né, foi colocada, ele queria saber isso, né? Qual é o devoto superior, né? E qual é a devoção superior?
Então, essa é uma pergunta elaborada de modo incorreto, né? Porque não existe superior, porque são duas coisas distintas, né? Então, um exemplo muito frequentemente utilizado é você, vamos sair, vamos sair. Aí você vai, bota uma calça e uma blusa. Aí você vira para o seu companheiro ou companheira e diz assim: o que que você acha melhor, essa calça ou essa blusa? Né? Então, é uma pergunta que realmente não cabe, né? Ela não é apropriada, porque você não pode comparar uma pergunta, uma blusa com uma, uma calça, né? E Saguna Ishwara, né? Aquele com atributo superior, atributos, é superior. Nirguna, o meditador no Lorde sem Saguna, é superior, ambos são superiores. A Juna tem uma dúvida, e geralmente somos atraídos por Saguna e Ishvara. Aqui o Swami, ele coloca ele faz uma colocação brincando, ele fala assim, é, tudo aquilo que é sobreposto todas as configurações a partir dos gunas de Maya, elas se tornam tangíveis e, portanto, atraentes à mente humana. A mente já é uma configuração dos gunas, ela encontra outros objetos, objetos sencientes, objetos inertes, e, naturalmente, essas configurações de namarupas, né, é o que faz esse mundo colorido ser tão atraente e tão ilusório, que a gente acaba acreditando que é tudo real, que a realidade é esta pluralidade de objetos, esses objetos são reais e eles provavelmente servem o propósito de me completar, né? Então, ele está dizendo aqui que é muito fácil, a gente cai na armadilha, cai nessa atração, a gente se sente atraído pelos outros namarupas, né? A gente se considera um namarupa, né? Porque essa ignorância cósmica, para início mesmo de conversa, ela faz de modo que eu me considere, né? Eu sou este namarupa, né? Aham, namarupasmi. Qual namarupa? O meu corpo-mente, né? Então, eu me sinto atraído por outros namarupas, né? E eu quero experimentar. A maioria, tanto quanto possível, outros namarupas, ou objetos de experiência. Aí ele fala, a maioria de nós não somos nem mesmo capazes de conceber Nirguna Brahman, portanto, este capítulo 12, ele inicia com essa questão de Arjuna. Qual é a devoção superior? Que Bhakti é o superior, né? Aquele que se volta para Saguna Ishwara ou Nirguna Ishwara. Entre eles, quais são os melhores yogis, etc, etc. Aquele que medita sobre o imanifesto, imperecível, né? E livre dos gunas de Maya, né? Sem nenhum atributo ou qualidade, ou aquele que medita sobre a natureza do Deus Saguna, né? Qual é o melhor? Nós sabemos qual é a resposta, né? Krishna dá uma resposta peculiar e fictícia, simplesmente diz, essa pergunta ela é inapropriada, que não deve ser feita pelo motivo que eu já falei antes, né? Você não pode comparar duas coisas que são distintas. Você não pode escolher, você não pode escolher entre uma calça comprida e uma blusa, porque elas são de categorias distintas. Do mesmo modo, o relacionamento seu, a sua devoção e o seu passana, né? E a sua compreensão da natureza de Saguna, né? Ela não pode ser comparada com a sua busca pela compreensão da natureza de Nirguna Ishvara, tá? São duas coisas distintas. Naturalmente que a busca pela compreensão de Saguna Ishvara é indispensável para que possamos chegar à busca pela compreensão da natureza de Nirguna Ishvara, que é o Nirguna Atma, que é o Atma de tudo e de todos, né? Então, a gente não pode comparar sadhanas que servem o propósito de refinar, purificar e preparar o complexo corpo-mente, comparando ela com sadhanas que visam somente a internalização das declarações finais a respeito da real natureza do ser, Aham Brahmasmi, entre elas, né, são as declarações upanishádicas. Então, você, sem a preparação, o Yin Yoga do Vedanta é impossível,
E o Karma Dharma Upasana, sem a conclusão com o Yani Yoga, se torna incompleto. Ele vai produzir punya, vai produzir melhoramento, mas não produz autoconhecimento e moksha. Então, a gente não pode escolher, a gente tem que simplesmente desenvolver ou haver uma honestidade intelectual, uma integridade espiritual, para não viajar, né? Não derrapar na maionese e achar, não, 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 eu sou um buscador, né, de alto nível e a minha história é somente com Nirguna Ishvara, tá? Então eu vou ficar repetindo Aham Brahmasmi, vou ficar estudando só Upanishads, né? Eu não quero nem mais saber de Gita. Tem algumas pessoas, alguns estudantes meus que não querem nem saber de Gita, porque eles se acham, né? Então eu vou estudar os Upanishads. Pior ainda, quando eles conhecem um pouquinho do inglês, aí eles querem estudar os Upanishads sozinhos, né? Então, essa integridade, essa honestidade de cada um de nós nos permite dizer assim, não, eu preciso ainda um pouco de ambos, ou não, eu não quero nem entrar no âmbito do Nirguna Brahman, ou não, eu não preciso mais de Saguna Ishvara, porque eu sou um buscador altamente qualificado, né? Então, não é a questão de ser melhor, é aquilo que é mais relevante para mim. Mas todo buscador, se o objetivo final é o autoconhecimento que liberta e transforma, ele tem que chegar ao Yani Yoga, ele tem que chegar ao estudo, contemplação, assimilação a respeito da natureza Nirguna Atma, Nirguna Deus, Nirguna Brahman. Então, é sempre aquela mesma expressão, aquele mesmo provérbio, né, do Vedanta, do Swami, sem Saguna Upasana, sem Saguna Dhyana, né? O nirguna dhyana se torna impossível. Sem saguna devoção, a devoção nirguna também é impossível, né? Então, sem karma yoga, o yana yoga é impossível, né? E o karma yoga sem yana yoga é incompleto, tá? Esse é o refrão do Swamiji. Portanto, todos aqueles que passam por esse processo de relacionamento com Deus em sua natureza saguna, é, precisa saber que aquele é um objetivo intermediário, mas que o objetivo final é chegar à compreensão da natureza nirguna do Senhor, né? Porque somente então eu posso compreender as declarações finais de identidade. O Atma do Jiva é idêntico ao Atma do Ishvara Saguna, que é idêntico ao Atma do Ishvara Nirguna. Existe somente um Atma, existe somente um ser e ele é de natureza, consciência, Satchitananda. Existe essa passagem no Keno que nós vimos recentemente no último seminário, aquele que não pode ser percebido pelos olhos, esse Nirguna Brahman, mas que os olhos mas que faz os olhos perceberem o mundo. Este é conhecido como Brahman, né? Este princípio sem o qual os olhos não percebem nada é Brahman, mas ele não pode ser percebido pelos olhos. Todos os cinco órgãos sensoriais e a mente, né, são colocados nesta sequência, nesta lógica no Kena Upanishad, né? O olho do olho, né, a mente da mente, o ouvido do ouvido e aquele princípio, né, consciência que abençoa os órgãos sensoriais sem os quais, sem a qual, sem essa bênção, nada é possível. Você deve se lembrar que a realidade última nunca é um objeto de saguna e meditação. E, portanto, a resposta de Krishna é que todos nós temos que passar por ambos, né? Saguna e Nirguna Ishvara, a compreensão da natureza de ambos através do Karma Yoga e do Upasana Yoga. Após responder essa pergunta, a Juna inicia o desenvolvimento de dois tópicos, que é Bhakti Yoga prática e Bhakti Yoga resultados dessa prática, né? Então, nós já vimos esse Bhakti Yoga, ele passa por diversos níveis de sadhana, né? Dois níveis de Kama Yoga, dois níveis de Upasana, e depois o Yana Yoga também precisa ser permeado por esse espírito de reverência e devoção.
Então, para que você tenha, possa colher o benefício, os frutos dessa prática, né? Você precisa da devoção. Então, o que é este Bhakti Yoga Sadhana que as nossas escrituras dizem de novo, que não existe uma sadhana chamada, um caminho espiritual chamado caminho da devoção, o Bhakti Yoga? Mas aqui o Krishna, né, ele apresenta isso como se fosse um caminho espiritual, uma sadhana, mas foi já devidamente explicado que é um espírito, uma atitude religiosa espiritual que deve estar presente em todas as nossas sadhanas, né? Então o Swami diz, eu já disse de novo, eu vou repetir, é muito importante, Bhakti Yoga não é uma sadhana, não é o nome de uma sadhana específica ou particular. É o nome de uma série de sadhanas, né? E ele falou, é como se fosse um pacote de sadhanas que precisam ser permeadas pelo espírito da reverência, amor e devoção. Então, lembre bem, não é uma sadhana, é um pacote de sadhanas, ou é o espírito, né? É a atitude espiritual, devocional, reverencial, que deve estar presente, porque este é o palan principal do Karma Yoga, é produzir o que? Reverência, amor e devoção, na medida que você vai compreendendo Deus no âmbito do seu relacionamento com Ele, aí você vai desenvolvendo o quê? Apreciação, amor, devoção, aí quando você compreende que ele é aquele que rege tudo, controla tudo e que nos concede, né, os nossos parábadas com a melhor das intenções, para que a gente possa crescer, evoluir, purificar, refinar. Então, a devoção vai crescendo ao ponto de você aceitar tudo como praçada, tudo como oportunidades, né? Grandes oportunidades. Então, esse pacote de consiste em quantos níveis? Nós já vimos isso, eu não vou repetir, né? 5 níveis, dependendo do contexto, às vezes se diz 2 níveis, às vezes se diz 3 níveis. Aqui, Krishnaji apresentou em 5 níveis, desmembrando Karma Yoga e Upasana Yoga em 2 níveis, né? Então é como se você estivesse subindo uma escada, né? Os lances de escada, né? Então, qual é o lance de escada mais importante? O primeiro ou o último, né? Essa é uma analogia bacana, né? Qual é o mais importante, o primeiro ou o último? Ah, o último, porque aí eu já estou pertinho, né, do meu destino. Não, todos eles são importantes. O primeiro, aquele do meio, e o último são igualmente importantes. Então, aqui ele repete o conceito que eu já abordei, no início da aula de hoje, né, na aula anterior. O Sakama Karma Yogi é aquele que faz ações com interesse mais predominante pessoais e materialistas, mas ainda assim observando o Dharma e desenvolvendo uma apreciação por Deus, porque Deus, nesse ponto, é aquele que remove os obstáculos entre eu, meus desejos e a realização dos mesmos, né? Então, esse é o Karma Yoga, o Swami diz, a gente pode chamar o nível 1 de Karma Yoga, quase sempre associado a uma deidade específica, um Istadevata. É mais fácil de começar por aí, né? Para realizar seus desejos pessoais, etc. Os desejos são incontáveis em números, e esses desejos nos carregam de nascimentos anteriores a nascimentos sucessivos, né? A gente nasce como fruto desses desejos, a gente quer dar continuidade a essa experiência na dualidade. Ah, não, eu compreendi, eu não quero, não, aqui na dualidade eu não volto mais. Então, tudo bem. A gente pode dizer, mas a gente nunca sabe os desejos que estão enrustidos no nosso corpo causal, na nossa mente subconsciente, né? Então, aquele que imagina mentalmente desejos, que fica enganjando desejos, alimentando, nutrindo desejos, né? Aqueles que não estão, que não fizeram uma declaração de combate a esta fonte infinita de desejos que nos amarra no samsara, né? Então, aquele que fica engajado, imaginando mentalmente desejos e as suas realizações, vocês lembram dos ensinamentos do Priya, Moda e Pramoda?
Então, quando nós projetamos um desejo, ele vem, né, já do nosso corpo de Vassana, um desejo aparece, aí você fala, "Ah, eu vou tratar desse desejo agora, eu quero realizar este desejo, este é o meu foco principal, ele subiu para a lista, na minha lista de desejos, é o número um, então eu vou nutrir, mentalmente vou ficar viajando nesse desejo até eu realizá-lo, né? Então, o indivíduo começa a obter um certo prazer somente em mentalmente imaginar o ganho daquele objeto de desejo. Isso já vai dando um prazer, entendeu? Quando eu obtiver essa casa maravilhosa, quando eu obtiver esse relacionamento, quando eu obtiver moksha, quando vai dando um certo prazer, né? Então, este é o Priya. O Moda é quando você começa a fazer por onde, colocando diversas ações e esforços na direção do ganho daquele objeto de desejo, aí quando você já está mais próximo, né? Aí esta satisfação, essa imaginação que produz uma anandinha, né? Começa a produzir uma satisfação maior, porque você está no estágio intermediário, que você talvez consiga ter sucesso na obtenção do seu objeto de desejo. Para a moda, Priya é uma anandinha inicial, quando você, se eu obtiver, quando eu estou mais próximo. Aí quando você obtém mesmo, aí você tem o Anandão. Mas esse Anandão também, ele é extremamente efeituoso, porque ele é impermanente, né? Ele é temporário, né? Ele imediatamente ele dá espaço para o próximo desejo que está na lista de desejos, porque ele jamais irá produzir a sensação de Purnatvam, que eu sou inteiro, pleno, satisfeito e completo, não falta nada, não preciso de nada, não tenho nenhum desejo realmente como modo de me completar. Somente esta atitude, que deriva de uma compreensão profunda a respeito da natureza real do eu, do Atman, né, pode produzir esta condição, né, de equanimidade a respeito dos sucessos e dos fracassos em relação aos nossos empreendimentos, né? Então, o Priya Moda para moda, né? Ele vai imaginando. Então, aquele que fica nutrindo essas fantasias desejosas, né? Dinheiro, sexo, romance, né? Carro novo, isso e aquilo. Eu conheci tanta gente nos Estados Unidos que viaja o tempo todo assim, entendeu? Essas pessoas renascem de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eles ficam nutrindo os desejos e esses desejos nos trazem de volta aqui e ali, onde quer que você renasça, você nasce na dualidade, novamente, vai ter que tentar fazer um esforço para ganhar esses objetos de desejo, em vez de ficar simplesmente mentalmente viajando. É melhor você fazer um esforço, ganhar, obter sucesso e desfrutar, realizar esses desejos, de tal modo que você possa ver a futilidade de cada objeto de desejo. Aí somente então você se volta para a espiritualidade que revela essas compreensões que transformam o indivíduo, né? Mas aqueles cujos desejos já foram satisfeitos e que realizou o Atma, todos os desejos aparecem, mesmo aqui na Terra, aqui e agora. Isto é a situação, descrição referente ao Jiva Mukta, aquele que se libertou enquanto ainda encarnado aqui e agora na Terra, né? Os desejos vinculativos desaparecem, né? Como Krishna disse, eu tenho um desejo, é um desejo jamais em oposição ao Dharma, em total harmonia ao Dharma. E qual é o desejo de Krishna? É que exista paz, sabedoria e amor entre todos os seres vivos, né? Então, é um desejo positivo e só é possível através da exposição dos ensinamentos, né? A nossa contribuição no final. E, às vezes, a gente contribui também através dos nossos exemplos, né? Porque a gente pode compartilhar esses conhecimentos a nível mental, mas não existe contribuição melhor do que demonstrá-los em nossas próprias vidas, né? Então, aquele cujos desejos foram satisfeitos, como é que foram satisfeitos? Não é que o indivíduo vai satisfazer esses desejos, porque a lista dos objetos de desejo é infinita, né? E quando você pensa que você está esgotando, o Swami Shimaya, que fazia uma brincadeira, ele criou uma equação matemática até mesmo a respeito dessa analogia. Quanto mais você vai realizando seus desejos, primeiro você tem uma lista de 100 que você identificou, aí você
realiza 50 deles, aí quando você vai rever, reavaliar, reexaminar a lista já pulou para 120, né? Porque cada desejo realizado vai abrindo espaço para outros desejos, né? Então você jamais consegue realizar os desejos deste modo. Ele conseguiu realizar, mas aquele cujos desejos foram realizados e satisfeitos através da compreensão da natureza Purnativa, do próprio ser, né, do seu ser, né? Eu sou aquela plenitude que eu buscava através do ganho dos meus objetos e desejos. Então, todos os desejos foram satisfeitos através do ganho do Atmayana. Atmayana é o desejo mais importante. É o único desejo que nos liberta de todos os desejos que não irão nos satisfazer, irão abrir espaço para mais desejos. Ele satisfez todos os desejos porque ele realizou o Atma como seu próprio ser. E esta realização fulmina, destrói essa fonte interminável de desejos como meio de me completar, aonde aqui na Terra, e esta é a descrição do Jiva Mukta. Então, os desejos, né? Aquele que realiza o desejo do desejo. Qual é o desejo dos desejos? Né? A gente fala que as qualificações para o Vedanta são os 4Ds, né? A discriminação, né? O discernimento, depois a despaixão, né? Vairagya, né? O terceiro D é uma mente, uma vida disciplinada, as disciplinas, né? E depois, no final, é o desejo, né? Aí parece uma contradição, porque o desejo no início é apresentado como o vilão da história, e no final é dito ser mumukshutva, o desejo que vai engolir e destruir todos os outros desejos, para deixar você livre de desejo. Ah, mas é um desejo. Sim, é um desejo. Mas é um desejo que ele, tendo consumido e destruído todos os outros desejos, ele acaba sem combustível, é como se fosse um fogo, né? Que na ausência de combustível ele se extingue, e deixando você naquela situação na qual você realiza claramente, evidentemente, aquilo que os Upanishads, né, procuram nos dizer, né? Porque você já não existe nenhum combustível, nem mesmo para alimentar o fogo, para alimentar o desejo por moksha, o desejo pelo autoconhecimento, tá? Esse é um ensinamento lindo, maravilhoso, bonito, realmente relevante, mas é muito relevante para as pessoas que chegaram àquele nível de mumukshutva, que é raro, tá? Mas é inspirador também. É inspirador quando você está disposto a apostar tudo, o desejo é somente aquele, ainda assim o desejo é um elemento estressante, né? E ele consome todos os outros desejos servem de combustíveis, porque você está botando toda a sua Shakti de desejo num único objeto, que é o autoconhecimento e moksha, e no final, você já não tendo mais combustível, você se livra até mesmo do desejo de moksha. Aí tem uma galera aí do Advaita Vedanta, do Neo Advaita, que pegou esses ensinamentos e falou assim: ah, é por aí mesmo, você tem que simplesmente call off the search. Você suspende a busca, porque no final das contas, os Upanishads dizem que o desejo no final tem que ser abandonado. Então abandonem a busca, abandonem a busca, abandonem a busca. A busca não pode ser abandonada, a busca cai quando o indivíduo chega naquele estágio de desenvolvimento, entendeu? A frustração é enorme, você não consegue produzir esse conhecimento direto e ainda assim você o deseja. Aí, no final das contas, talvez preces e orações, pelo menos foi assim que ocorreu comigo, é substituir as minhas sadhanas, né? Aí você fica na mão de Deus e esperando, né? Para ver se você vai ser abençoado pelo Atmayana ou não. Neste nascimento, nós chegamos aqui por causa da nossa lista, o nosso saco de desejos, né? E aí o Swami faz uma brincadeira dizendo de um discípulo seu que chegou para ele: olha, Swami, eu preciso realmente de um momento particular com você, porque eu tenho um desejo muito forte, muito bom, né? E por isso ele vai precisar de muitas bênçãos suas, né? Então eu quero fazer uns pujas, uns namaskaras para você, porque eu quero comprar um Land Cruiser.
ok? Eu vi o preço no Brasil nos dias de hoje, é mais ou menos R$ 400 mil. Então, o cara quer comprar um Land Cruiser e foi lá, essas coisas ocorrem na Índia mesmo, pedir a bênção dos swamis. Swamis, né? Eles muitas vezes eles são também símbolos de Ishvara e os devotos do Yan Yoga, eles têm swamis, gurus que ensinam realmente, né? Então eles falam, ó, você também é um guru que ensina, mas você também pode, você tem um Shakti que pode me abençoar com a remoção dos obstáculos entre eu e o ganho deste objeto de desejo, né? Aí ele fala, nossa, o cara veio aqui, em vez de pedir um carro mais baratinho, simples, ele quer esse carro, né? Então ele vai pegar esse carro, ele vai ficar navegando com este cruiser, né? E aí esse cruiser vai viajar, levar ele até a próxima encarnação porque, né, o Land Cruiser ele vai ficar velho, aí ele vai querer um modelo novo de novo, né? Então nós carregamos esses desejos de vidas após vidas, este é o Samsara Chakra, né? Então o primeiro estágio do Karma Yoga é isso, ações com interesses pessoais, eu tenho que realizar os meus desejos, tudo bem, vá, realize. Como uma criança que ainda vê valor, né, no balão de gás, né, nos brinquedinhos simples, né, e eles vão deixando tudo isso para trás, tá? Então, esses desejos, eles precisam ser realizados, porque o desejo reprimido ou suprimido não é a solução. Então, outro significado da palavra yoga significa ganho, né? É contato, né? União e ganho. E muitas vezes ganho, acumulação. Então, existe esse conceito também por trás da palavra yoga, dependendo do contexto, né? Eu vou adquirindo coisas e aí eu vou ganhando para mim, vou ganhando para os meus filhos, porque eu quero deixar uma herança para eles. E o problema do desejo por objetos é que ele envolve esforço e energia para ganhar e depois para manter, reter, né, esse objeto, né? Então, é o ganho e a manutenção, isso é chamado de Ketsuma, né? O estágio predominante de todo o Bhakti Yoga é esse estágio de desejos, né? Que é haver e manter esses ganhos, né? Status, né? Também propriedades, e entre muitas outras coisas, né? Ativos. As pessoas não têm tempo para parar. Isso aqui ilustra um pouco a situação do Karma Yoga no estágio número um. Ele é tão enganjado, ele tem tantos desejos, ele tem família, porque ele se torna um householder, e etc, etc, né? Um grihasta. Ele quase que não tem as qualificações necessárias nem para fazer o passana focado na sua deidade pessoal, porque a pressão dos desejos de o corre-corre para ver e manter é enorme, né? É por isso que, de um certo modo, eles estruturam didaticamente os ensinamentos védicos, né? Assim, primeiro você lidar com o problema de desejo, quando você vê que você começou a compreender realmente o defeito, né, por trás do ganho dos objetos de desejo, aí você começa a entrar no Vipassana, porque sua mente já vai estar um pouco mais, como é que se diz? É, é como se você tivesse que correr, 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 correr para ver, manter, correr, aí você vai ficando tão cansado, tão exausto, né? Aí você falou assim, não, não é por aí, né? Eu me esfoguei um pouco no samsara, correndo atrás de desejos, né? De coisas, pessoas, situações. Então, agora eu me tornei um pouco mais maduro, né? O cabelo branco aqui, nenhum cabelo ali. E agora eu me volto um pouco para o Passana, a família já está um pouco mais crescida, etc, etc, né? Mas ainda assim é possível você viver um karma desse tipo e se voltar para o Passana ou a meditação como meio de purificar e desenvolver foco e expansão mental. As pessoas procuram o Swami por qualquer coisinha. Os filhos estão fazendo um exame para entrar na faculdade de tecnologia ou de engenharia. Eles querem bênção por tudo, né?
Os swamis ali, principalmente os swamis mais considerados, né? Eles servem como terapeutas, e o terapeuta, fundamentalmente, é um que vai ouvir os problemas da pessoa, né? O swami diz que ele tem simplesmente que ouvir, dizer, aí as pessoas falam, obrigado, swami, obrigado. Então tem que ouvir e tem que dar bênção, porque as pessoas querem as coisas, peçam bênçãos, é como se ele fosse um padre, né? Tá, em nome do Pai, duas Ave Marias, um Pai Nosso, e tudo bem, você vai obter o seu carro. Então vem o próximo estágio, o estágio do Karma Yoga nível 2. Aquelas pessoas que me veem como não diferente delas, oferecem adoração a habitarem em mim. Eu cuido do yoga, aquisição e da preservação, manutenção daqueles que estão firmes nesta compreensão, né? Então, aquelas pessoas que me veem como não diferente delas, né? Então, aqui, eu não me lembro bem, eu vou ver o desenvolvimento, se ele se refere ao nível 2 do Karma Yoga ou simplesmente ao Yana Yoga, né? Que é a compreensão de Deus em sua natureza nirguna, que é idêntica à minha própria natureza, né? E o melhor exemplo que nós sabemos é a onda do oceano, e o oceano, né? Aí a onda começa a fazer uma investigação para ver qual é a sua natureza, porque ela ficou com inveja do oceano, né? Então a onda vendo assim, pô, o oceano parece ser cheio, completo, poderoso, ilimitado, né? E eu sou essa ondinha que aparece e desaparece, né? Então são aquelas pessoas que querem brincar de Deus nos dias de hoje, né? Então a ondinha vendo aquela situação, ela começa a fazer essas contemplações, aí ela se encontra com um guru que expõe os ensinamentos dos Upanishads, aí ela vai aprender que a real natureza dela, ela é a água. A real natureza do oceano é a água. A água é a única, né, realidade. A onda é um Namarupa, o oceano é um outro Namarupa, né? E o único modo de você realmente realizar a sua natureza pura, te vai realizando a essência natural sua, que é o Atma livre dos gunas de Maya, que é a consciência, o princípio, testemunha não experiencial, né? Antes dela se tornar um intelecto humano. Então, as pessoas que estão sempre firmes, né? Eu cuido da preservação delas, né? A promessa de Krishnaji. Eles não se veem separados de mim, eles se veem como partes integrantes, ou como eu em natureza, em suas naturezas intrínsecas, né? Então, elas estão sempre firmes, portanto, eu cuido da aquisição e manutenção deles. Então, o Swami diz assim que esta é uma capacidade importante, que não fácil, mas necessária, que nós possamos desenvolver. E olha que bonita essa passagem. Ele diz assim: nós precisamos aprender a transferir a nossa preocupação do mundo, que é a preocupação por haver aquisição e manutenção, entendeu? A gente tem que transferir isso para o Lord Ishwara, tá? A gente transfere para ela, não que nós tenhamos que nos isentar da responsabilidade de colocar ações adequadas e apropriadas no seu devido tempo, mas a gente vai se isentar de se preocupar com os resultados, porque nós compreendemos profundamente o sistema Ishwara, Jiva e Jagat. Vocês entendem? Então, a compreensão do Kama Yoga, estágio número 2, ele vai relaxando, compreendendo que Ishwara é fundamentalmente aquele que nos concede os nossos parábadas, ele é o Karma Paladata, aquele que nos dá os resultados de nossas ações, né? Então é inútil estar preocupado, eu tenho que simplesmente, né, dentro deste processo, observar o Dharma, desenvolver mais e mais clareza, sabedoria a respeito do Dharma e a Dharma, conformar o meu estilo de vida, as minhas sessões com o Dharma, e deixar a problemática humana, que é a aquisição e manutenção das coisas, né,
para o Senhor resolver, né? Mas não é que eu vou parar de, né, exercer os meus papéis e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Mas a preocupação, eu me livro, entendeu? Eu vou resolver a preocupação a respeito de haver e manter. As pessoas pensam, oh, que legal, então eu não vou precisar fazer nada. Eu tinha um aluno que uma vez me disse isso. Então, pô, eu não entendo porque eu estou mantendo a minha mente enxuar o tempo todo, mas está acontecendo que as contas estão acumulando na minha casa e eu estou cheio de problemas financeiros, né? Não. O Ishvara vai cuidar da sua mente, removendo as preocupações na medida que você compreende esse relacionamento, assimila esta compreensão e retém essa compreensão e aplica essa compreensão de modo que a sua compreensão e a sua vida estejam bem alinhadas, né? Porque quando a gente se livra dessa preocupação constante do haver e manter, né? Aí a mente relaxa, a mente se torna mais eficiente, mais eficaz, ela encontra mais tempo, ela começa a converter mais e mais as atividades mundanas do dia a dia em práticas devocionais, como um bom Karma Yoga do estágio 2, e eu vou desenvolvendo principalmente, que é o objetivo do Karma Yoga, estágio 2 é Chitta Shuddhi, purificação mental, é o objetivo do Karma Yoga mais avançado, né? As atividades e ações destinadas a isso. Portanto, esse segundo estágio, ele estava se referindo realmente ao segundo estágio do caminhão. É o envolvimento nas atividades que são destinadas à purificação, refinamento e elevação espiritual do indivíduo, mental e emocional. Então, é uma vida cujas ações predominantes servem para a purificação. Um outro modo de ver tudo isso são as vidas de um Karma Yogi que faz ações niskama, são predominantemente são ações que servem não somente para a minha purificação, mas servem ao campo, ao benefício dos outros. Ações predominantemente voltadas para o benefício de todos ao meu redor, não somente o meu próprio benefício. Ações que estão principalmente por trás de produzir um benefício para o campo, porque eu vejo Ishvara, Vishvarupa Ishvara como o campo, ações que são voltadas à minha purificação, à minha elevação, e essas ações são ditas serem predominantemente não egoístas ou altruístas. Eu prefiro não egoístas, né? Eu não estou pensando meu, não, eu estou simplesmente servindo o campo, né? Somente então nós temos tempo para estudar e compreender e conhecer a natureza do Senhor. Se a mente estiver sempre ocupada com obter e manter, a gente não consegue pensar no Senhor, não consegue compreender a natureza do Senhor, né? A vida vai um corre, os filhos, aí depois, o problema é que depois dos filhos chegam os netos. Eu tenho uma amiga minha que mora em Ubatuba, eu falei com alguém no outro dia, eu perguntei sobre ela. Ela, ela teve uma vida interessante, que era muito jovem, ela já tinha 3 filhos, né? Com 21 anos, 22, já tinha 3 filhos. Eu conheci ela na época do meu primeiro guru e nós moramos juntos por diversos tempos. Eu permaneci associado a ela até recentemente, quando ela perdeu o interesse no Vedanta. Então, depois dos filhos vem os netos. Agora eu fiquei sabendo que ela é o tempo todo dedicada aos netos. Então, este Karma Yoga, estágio 2, ele não cai nesta cilada, nesta armadilha, né? De sempre fazer, esse faz da vida sansârica, cujo objetivo é simplesmente a ação, né? Ok. Chitta Sutra, né? Pradana, é predominantemente Karma Yoga, cujas ações são voltadas à minha elevação, purificação, refinamento espiritual. Então, nisso,
eu não peço por aquisição, eu não estou pedindo nada a Ishwara, né? Eu não peço por manutenção, eu deixo tudo isso por conta de Ishwara, porque eu me dei conta que a oração mais importante, mais realmente bonita e elevada é a oração que agradece por aquilo que Ishwara, Deus, nos dá, né? Então, essas orações mais infantis, rudimentares, que quer pedir, 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 aí vai, pede para o Swami abençoar para eles obterem sucesso no ganho dessas coisas, né? Então, o Karma Yoga mais avançado já passou por tudo isso, ele não perde tempo pedindo nada ao Senhor, nem ganho, nem manutenção, ele simplesmente agradece ao Senhor, ele vive com aquilo que Deus os dá, né? Eu aprendo a viver uma vida simples, né? O Vedanta, nós costumamos dizer qual é o melhor modo de viver como um bom vedantino? Simplifica, simplifica a sua vida, né? Ah, mas eu já tenho mulher e dois, três filhos, ok. Mas simplifica, dentro do possível, simplifica, né? Aquela mesma pessoa que no passado disse, eu não sei o que fazer porque eu tô botando minha mente em Shwara, mas ainda assim as contas estão acumulando e eu estou em dificuldade financeira, né? É, tinha um filho, a vida já era complicada, e de repente tem um segundo filho, tem pessoas que depois têm um terceiro filho, né? Aí naturalmente vai complicando. Por quê? Né? Como diz o ditado lá, pelo menos na Itália, se você quiser a bicicleta, depois você tem que pedalar, né? Se você quer uma família com dois, três, quatro, cinco filhos, depois você precisa de fazer os seus papéis, exercer o seu papel, né? Então, simplificar o estilo de vida é importantíssimo, o estágio de avaliar, é simplificar, de modo que eu possa ter tempo para compreender a natureza saguna e nirguna de Deus, para que no final eu possa compreender devidamente as declarações de identidade entre o meu Atma, o Atma de Ishvara e o Atma de Brahman. Mas isso tudo é um estágio difícil. O Karma Yoga, estágio 2 é muito avançado. Eu conheço tanta gente do Verão Brasil que esnoba o Karma Yoga porque a pessoa se acha, tá? Ah, I'm too good for Karma Yoga. Né? Não, é um estágio de evolução espiritual já muito elevado, muito difícil de se atingir. Mas a gente tem que chegar lá. Depois que nós cruzarmos esse estágio 2 do Karma Yoga, aí a gente entra no Vipassana, né? Aqui dentro da estrutura védica, primeiro o Karma Yoga, depois o Vipassana. Primeiro nível é Istadevata Upasana, mas se a pessoa é um Karma Yoga de nível 2, ele já deixou para trás o conceito já de deidade pessoal, entendeu? Ele já recebe tudo como prasada e oferece tudo a Ishvara, porque ele sabe que o Ishvara é o campo dharmica, é a totalidade. Então, um indivíduo do estágio 2 ele é um indivíduo mais propenso a fazer meditação da natureza Vishvarupa Ishvara, a totalidade, ou até mesmo como a inteligência suprema. Tudo isso é sempre parte do pacote Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Então, os dois estágios principais, aí no terceiro estágio se fala, você entra na meditação da deidade pessoal, você fica um tempo lá, né? Mas é um pouco contraditório tudo isso, porque quando o indivíduo ele ele compreende Deus como uma deidade pessoal, ele está muito envolvido na aquisição e manutenção dos seus objetos de desejo. E ele não tem, em geral, muito tempo para o pássaro, né? Então, o terceiro estágio seria aquele que uma mente ela está cheia de preocupação, né? Ela nem mesmo consegue sentar em meditação. Então, Kama Yoga, Kama Yoga, Kama Yoga, Kama Yoga, um purificador natural através
de todas as interações e papéis que você exerce no dia a dia, né? Se um cara aqui está totalmente focado na aquisição e na manutenção de objetos de desejo, sentar para meditar, o que que ocorre? Ele vai ficar pensando nos seus desejos de aquisição e manutenção. Qual vai ser o objeto? Não vai ser Saguna Ishwara, vai ser o meu objeto de desejo e o meu objeto de manutenção de tais objetos ganhos. Na verdade, você continua, a sua preocupação, ela não é voltada mais para a yoga que você faz, não é mais. Ele faz uma piadinha a respeito do yoga, que você continua a sua preocupação, agora você fica numa postura de um yoga, mas ainda assim a sua mente está no objeto de desejo e no objeto de manutenção, no haver e manter, né? Se o yoga se preocupa com a postura principal, né? Agora você nem se preocupa com a postura, porque você está simplesmente focado no haver e manter, nos seus desejos, né? Então não é fácil você chegar ao nível de Karma Yoga, nível número 2, de modo que você possa fazer um Vipassana, considerando, né, o seu objeto como Ishvara, a totalidade do manifesto e a inteligência por trás do milagre da vida, né? Se chegar naquele nível não é fácil. E somente quando nós chegamos naquele nível, nós conseguimos nos livrar da maior parte das preocupações com o ganho e a manutenção dos nossos objetos de desejo. Finalmente, a mente encontra algum nível de descanso, de paz interior. Somente então a mente consegue sentar em meditação por 15, 30, 1 hora, 2 horas, livre dos problemas da família e da sociedade, esquecendo as crises, os problemas, o dinheiro, né? Então a meditação se torna um momento de refúgio no templo de lótus. Isso então é chamado de Istadevata Upasana para aquele que quer meditar na sua deidade pessoal. Isso vai equipar o indivíduo para meditar mais tarde no Vishvarupa Ishvara, que é a totalidade, o meio ambiente, na medida que eu vejo tudo como Ishvara. Somente uma mente que me parar para voltar minha mente para dentro, a mente extrovertida irá purificar e ser capaz de se retirar, né, de romper com esse extrovertimento e trazer a mente, assim por dizer, para dentro, né? Para dentro significa para o meu objeto de desejo, que é um objeto, é um símbolo, né, mental, que é o meu Istadevata, neste caso aqui. No capítulo 12, essa meditação também é chamada de Abhyasa Yoga, é uma prática repetida de meditação para trazer a mente do mundo para o meu objeto de meditação, do mundo para o meu objeto, do mundo para o meu objeto de meditação, e o meu objeto de meditação é a natureza de Deus, e na medida que minha mente ela desenvolve este foco, eu começo a utilizar outros símbolos de Deus mais sutis, mais expansivos, mais sofisticados, de modo que a minha mente possa desenvolver esta expansão, sofisticação, através da prática repetida. Somente então a pessoa estará pronta para o último estágio, o quarto estágio, que é o quarto, que é o da meditação na natureza de Vishvarupa, Ishvara. No Istadevata, o Upasana, há vantagens, mas também há limitações. Qual é a vantagem do Istadevata meditação, Upasana? Quem é que pode me dizer qual é a vantagem principal? A vantagem principal é que quando nós utilizamos um símbolo configurado pelos gunas de Maya,
este símbolo se torna mais tangível, né? Se você coloca e diz assim, não, é a totalidade de todos os Namarupa, de todos os gunas, de todas as configurações, então já fica um pouco muito expansivo e menos tangível, né? E se você fala, não, agora a minha meditação em Nididhyasana é de natureza de Ishvara, Nirguna, sem guna nenhum, aí não existe mais nada que seja realmente tangível para que eu possa utilizar como um símbolo de contemplação, meditação, né? Então, existem vantagens e desvantagens, nós temos que acessar a nossa condição mental e ver que tipo de upasana nós queremos engajar, né? Ok, já passou do nosso horário de botar o arroz no fogo. Nós vamos então parar por aqui e então até o sábado próximo, Ishvara permitindo, dando continuidade. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Ishvara Om Namaste. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.